Você já parou para pensar no que realmente significa ser rico? Não, sério, se eu te perguntasse agora, você gostaria de ter R$ 1 milhão na conta? Aposto que sua resposta seria um sonoro claro que sim. Mas agora vem a pergunta que realmente importa. Você quer ter 1 milhão ou gastar 1 milhão? Parece a mesma coisa, né? Só que essa diferença sutil, quase invisível, é exatamente o que separa quem alcança a liberdade financeira de quem vive correndo atrás do dinheiro a vida toda. Isso é algo que o autor Morgan Housel explica de forma brilhante no livro A Psicologia Financeira. E olha, o que ele diz ali tem o poder de mudar completamente a forma como você vê o dinheiro, o consumo e até suas decisões do dia a dia, porque aqui vai uma verdade que pouca gente fala. Gastar 1 milhão é exatamente o oposto de ter 1 milhão. Sim, isso mesmo que você ouviu. A maioria das pessoas acha que quer riqueza, mas o que elas realmente desejam é o direito de consumir sem culpa, comprar o carro dos sonhos, viajar o mundo, reformar a casa. Tudo isso é incrível, mas se você não tiver o controle e a mentalidade certa, esse sonho pode te deixar mais distante da liberdade financeira do que nunca. A construção de patrimônio verdadeiro não está em ganhar muito de uma vez só, e sim em não gastar tudo que você ganha. Está mais ligada à disciplina do que à sorte, à mentalidade do que à renda, e é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Porque, se você está aqui assistindo agora, é porque está em busca de algo maior. Você quer entender, de forma prática, como fazer seu dinheiro trabalhar por você e não o contrário. Seja muito bem-vindo ao canal Finanças para Todos, onde a gente fala de dinheiro sem enrolação, sem jargões complicados e sempre pensando na realidade da maioria dos brasileiros. Então fica comigo até o final, porque hoje você vai aprender não só como pensar como uma pessoa rica, mas como agir como alguém que constrói riqueza de verdade, passo a passo, de forma acessível e totalmente aplicável à sua vida. Aproveita e já deixa o like aqui no vídeo se esse assunto te interessa. Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo vale a pena e ajuda mais pessoas a mudarem suas finanças também. Vamos começar do básico, como se estivéssemos subindo uma escada. Cada degrau representa uma fase da evolução financeira e a primeira delas é ganhar e utilizar o dinheiro de forma inteligente. Antes de aprender a usar o dinheiro, é claro, precisamos ganhar dinheiro. E aqui vai um princípio essencial. Depender de uma única fonte de renda é extremamente arriscado. Sabe aquela analogia da mesa? Imagine uma mesa com apenas uma perna. Se essa única perna quebra, a mesa simplesmente desaba. Agora pense em uma mesa com 4 pernas. Mesmo que uma falhe, ela ainda se sustenta. O mesmo vale para as finanças pessoais. Quem tem várias fontes de renda está mais preparado para lidar com imprevistos, crises ou até mudanças inesperadas na carreira. Por isso, o ideal é sempre buscar formas de diversificar suas entradas de dinheiro. No começo, pode ser que você só tenha uma fonte, e tudo bem. O importante é já estar com o olhar voltado para novas possibilidades, seja um segundo emprego, um trabalho como autônomo, venda de produtos, prestação de serviços ou criação de conteúdo. Quando estamos começando, muitas vezes não temos capital para investir em grandes projetos ou negócios. Nesse momento, o mais comum e necessário é trocar nosso tempo por dinheiro. Trabalhamos em empregos formais, fazemos freelas, vendemos o que sabemos fazer. Tudo isso é o que chamamos de renda ativa. Mas, conforme conseguimos acumular algum valor com nosso trabalho, aí sim podemos começar a pensar em construir renda passiva. Essa é aquela renda que continua entrando mesmo quando você não está trabalhando ativamente. Pode vir de investimentos, royalties, aluguel de imóveis ou mesmo de conteúdo digital. Por exemplo, eu mesmo tenho um vídeo antigo, publicado lá em 2019, que ainda hoje me rende cerca de $120 por mês. É um exemplo de renda passiva gerada por um único esforço no passado, que continua trazendo retorno até hoje. Claro que a renda passiva não aparece do nada. Ela é fruto de um trabalho anterior,
de escolhas feitas com sabedoria, de tempo e energia investidos. E o mais interessante é que ela pode ser construída não só com dinheiro, mas também com criatividade, estratégia e constância. Entendendo a diferença entre renda ativa e renda passiva, chegamos ao próximo ponto essencial: como usar o dinheiro que ganhamos. E aqui vai uma das lições mais importantes de toda a educação financeira. Saber usar bem o dinheiro é ainda mais importante do que ganhar muito dinheiro. Isso porque todo dinheiro, de alguma forma, representa tempo. Tempo que você gastou para trabalhar, estudar, se preparar, abrir mão de momentos com amigos e família, noites de sono, lazer. Se você gasta todo o dinheiro que ganha com coisas supérfluas ou prazeres imediatos, está desperdiçando o tempo da sua vida. Isso mesmo, está jogando fora horas e horas de esforço, e é por isso que precisamos mudar o foco do curto prazo para o longo prazo. Em vez de gastar todo o salário no final de semana para se sentir bem por algumas horas, que tal usar uma parte para investir em algo que vai te proporcionar liberdade, tranquilidade e até mesmo tempo livre no futuro? Um dos grandes vilões da vida financeira é o desejo constante por gratificação imediata. É quando a gente se sente no direito de gastar tudo no cartão, mesmo sem saber como vai pagar a fatura. É quando preferimos uma saída de sábado à noite do que separar um valor para um objetivo maior. E o pior, esse comportamento se repete mês após mês. Resultado: dívidas, estresse, sensação de estagnação. A virada de chave acontece quando entendemos que não é preciso gastar tudo que se ganha, e mais, que o dinheiro pode ser um poderoso instrumento de transformação desde que usado com sabedoria. A partir do momento em que você começa a guardar uma parte da sua renda com um propósito, você está se preparando para uma nova fase da sua vida financeira. Essa segunda fase é a da maximização da capacidade de ganhos e construção da reserva de emergência. Aqui, a lógica muda. Você para de pensar só como consumidor e começa a pensar também como produtor. Ao receber dinheiro, a primeira pergunta não deve ser: o que eu posso comprar com isso? Mas sim, como posso usar esse valor para crescer, aprender ou gerar mais retorno? E olha só, começar a guardar dinheiro pode ser simples, você não precisa esperar sobrar. O segredo é começar pequeno, mas começar com frequência. Pode ser R$10, R$20 por semana. O importante é criar o hábito. Ao longo do tempo, isso vai virando uma reserva, depois um investimento e, com o tempo, uma verdadeira mudança de vida. Afinal, dinheiro bem cuidado é sinônimo de tranquilidade e liberdade no futuro. Outro ponto importante: estudar sobre finanças é para todo mundo, não só para quem tem muito dinheiro. Quanto mais você entende sobre como o dinheiro funciona, menos você cai em armadilhas e mais você consegue aproveitar boas oportunidades, seja aprendendo sobre juros, investimentos, cartão de crédito, planejamento. Tudo isso vai te colocando em outro patamar. E nunca se esqueça, você não precisa ser perfeito, só precisa ser constante. Ter disciplina, fazer escolhas conscientes e sempre lembrar que toda pequena atitude conta. Não se compare com quem já está lá na frente, compare-se com quem você era ontem. Se hoje você entende mais sobre dinheiro do que ontem, já é um passo na direção certa. Investir em si mesmo, em cursos, estudos, novas habilidades, pode parecer custoso no início, mas traz um retorno imensurável no futuro. E mais, investir em projetos, empreendimentos, ideias, também é uma forma de plantar sementes para colheitas futuras. Mas claro, equilíbrio é tudo. Não se trata de viver uma vida de privações. É possível sim sair, se divertir, curtir a vida, desde que essas decisões estejam alinhadas com sua realidade financeira e com seus objetivos de longo prazo. Ter consciência ao gastar é o que muda tudo. É saber escolher quando gastar, com o que gastar e o quanto é viável naquele momento. Com isso, já podemos partir para a próxima etapa: formar sua reserva de emergência. Ela é um verdadeiro amortecedor para imprevistos. Desemprego, problemas de saúde, despesas inesperadas.
Tudo isso pode acontecer e vai acontecer em algum momento. Ter um fundo de reserva te permite enfrentar esses desafios sem precisar recorrer a dívidas caras como empréstimos ou crédito rotativo. O ideal é ter guardado o equivalente a pelo menos 6 meses do seu custo de vida mensal. Se você gasta R$ 3.000 por mês, sua reserva deveria ser de R$ 18.000. Simples assim. Esse valor deve estar investido em algo seguro, com liquidez diária, que você possa resgatar quando for necessário, como Tesouro Selic ou CDBs com liquidez. Feita a reserva, é hora de pensar no futuro mais distante, a aposentadoria. E aqui entra um conceito muito poderoso chamado independência financeira. Você já parou para pensar por quanto tempo conseguiria viver hoje se parasse de trabalhar? Se sua única renda fosse o dinheiro que você tem guardado, por quanto tempo isso te sustentaria? Esse cálculo, simples de fazer, revela muito sobre sua situação atual. Quem tem uma boa reserva e investimentos consistentes pode viver por meses ou até anos sem precisar gerar renda ativa. E o objetivo final é que, com o tempo, os rendimentos dos seus investimentos passem a cobrir completamente seu custo de vida. Quando isso acontece, você atingiu a tão sonhada independência financeira. Mas atenção, ter R$ 1 milhão e gastar sem controle é o caminho mais rápido para a falência. Por outro lado, ter esse mesmo valor bem investido, rendendo mensalmente e sendo usado com consciência, pode garantir tranquilidade por décadas. E é aqui que entra a diferença entre guardar dinheiro e investir dinheiro. Guardar é deixar o valor parado, investir é colocar esse valor para trabalhar para você. Com o tempo e os juros compostos a seu favor, seus rendimentos vão crescer sobre rendimentos anteriores, criando um efeito bola de neve. Mas, para isso acontecer, é fundamental reinvestir os lucros e manter a disciplina. Mais importante do que parecer rico com roupas caras e carros novos é construir uma estrutura sólida que te permita viver bem, com liberdade e segurança. Com uma boa reserva formada e uma mentalidade de longo prazo, você pode então começar a explorar investimentos mais sofisticados, como ações, fundos imobiliários e outros ativos voltados para o crescimento patrimonial. Aprender a investir é aprender a fazer o dinheiro trabalhar por você. E isso exige estudo, paciência e prática. Aqui no canal, temos vários vídeos que explicam isso de forma simples e direta. Então aproveite esse conteúdo para aprofundar seus conhecimentos. E antes de encerrar, quero deixar com você uma dica prática que pode realmente transformar sua relação com o dinheiro, a regra dos 90 dias. Funciona assim: anote hoje mesmo o valor do seu patrimônio líquido, ou seja, tudo que você tem, contas, poupança, investimentos, bens, menos tudo que você deve, como faturas, empréstimos, financiamentos. Depois de 90 dias, repita esse processo. Fazendo isso a cada trimestre, você vai conseguir enxergar sua evolução financeira com clareza, vai saber exatamente se está crescendo, estagnado ou regredindo. E o melhor, com base nisso, você ganha poder de decisão para agir e ajustar sua rota. Eu mesmo comecei com patrimônio negativo, era dívida de todo lado. Mas ver esse número crescendo, ainda que devagar, me deu uma motivação enorme para continuar. Aquilo que era só número passou a ser uma prova real de que a mudança estava acontecendo. Se funcionou comigo, e olha que não foi fácil, pode funcionar com você também? Basta consistência e um passo de cada vez. E olha só, se você chegou até aqui no vídeo, parabéns, sério mesmo. A maioria das pessoas nem se dá o trabalho de buscar esse tipo de conhecimento, mas você está aqui investindo tempo em algo que realmente pode mudar sua vida. Isso já te coloca muitos passos à frente da média. Agora, me conta aqui nos comentários, você já sabia o que era patrimônio líquido? Já tentou aplicar essa regra dos 90 dias alguma vez? Quero muito saber onde você está na sua jornada e quem sabe até usar seu comentário nos próximos vídeos.
E claro, se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like, compartilha com alguém que também precisa cuidar melhor do dinheiro e se inscreve no canal com o sininho ativado, porque aqui a gente fala de finanças de um jeito direto, simples e sem enrolação, exatamente como deveria ser. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, cuida bem do seu dinheiro e da sua liberdade também.